Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. 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 Certamente o Senhor se alegra em suas obras. Como nós ouvimos da primeira leitura, Deus é o Criador. E quando cria, fica feliz pelo criado. Deus é o divino Criador que se satisfaz com a sua criatura, com a sua obra. E olha quantas obras são motivos de alegria para Deus. E eu penso, em se tratando de família, estamos aqui na missa em oração pelas famílias, numa missa em oração com as famílias. É importante que a gente não está aqui só para rezar por vocês, nós estamos para rezar com vocês. Vocês vêm para serem protagonistas dessa intercessão também pela sua casa, pela sua família. E tanto mais a sua família vai sendo restaurada, tanto mais a sua família vai sendo uma verdadeira obra de Deus, você provoca essa alegria em Deus. Pensa nisso. Alegra-se o Senhor com suas obras. A família cristã, a família consagrada, a família fiel, é um dos grandes motivos que na atualidade provocam o sorriso de Deus, a alegria do coração de Deus. Então, tanto mais somos fiéis ao Senhor, vivemos, praticamos, ensinamos, instruímos os nossos filhos nas nossas casas com os princípios da palavra de Deus, com aquilo que a igreja nos ensina, que são somente coisas boas para sermos melhores. A gente imagina como Deus fica feliz. Alegra-se o Senhor com suas obras. Alegra-se o Senhor com as nossas famílias. Alegra-se o Senhor com as nossas famílias convertidas, com as nossas famílias cristãs. Alegra-se o Senhor. E que bênção podermos ter toda segunda-feira aqui pela Canção Nova, uma missa voltada especialmente para as famílias, onde você na condição de pai, onde você na condição de mãe, onde você na condição de filho, vem participar, beber da fonte da Eucaristia, para se tornar mais e mais uma família cristã. Que o objetivo do seu coração, que a meta do seu coração seja esta: você, mãe, se tornar uma mãe santa, fiel, empenhada, zelosa pela família como Nossa Senhora. Que você, pai, a exemplo do justo José, do piedoso José, também transforme o seu coração num coração justo, no coração piedoso, no coração fiel. E consequentemente, você, filho, parecido com Jesus, a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos configurados, parecidos cada vez mais com o coração de Cristo,
E não é por acaso que a palavra diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E isso vale para o pai, para a mãe, para o filho, para a família como um todo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem, e se os pais fossem, e se os filhos parecessem. Seria melhor ou não? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães, e se os pais, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Olha a receita que o nosso querido Padre Zezinho nos dá. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu vou pensar em Deus, eu vou pensar. Mãe, diga isso. Eu vou. Pai, faz esse propósito. Eu vou pensar em Deus. Eu vou pensar. Eu vou pensar no amor. Eu vou. A família como um todo, vamos pensar em Deus juntos. Eu vou pensar em Deus. Eu vou pensar no amor. E esse pensar em Deus, você sabe que não é simplesmente uma lembrança vaga desse Deus que tanto nos quer bem. O pensar em Deus é ter Deus na memória, no sentimento, no propósito. É fazer com que Deus realmente seja aquele que possa reger a família da gente. Pensar em Deus é isso. Lembrar de Deus é isso. Na hora de ser pai, na hora de ser mãe, na hora de ser filho, aquilo que Deus nos sugere. E nos sugere pela palavra, especialmente. Vejamos essa palavra de hoje, como ela nos ensina. E toda a palavra de Deus é um ensino para o coração cristão, para o coração que se abre. Hoje, especialmente, nós somos destinatários dessa palavra, como que ouvindo uma ordem de Jesus para buscar o verdadeiro alimento. Toda palavra de Deus contém uma ordem, um direcionamento, um conselho ou um imperativo de Deus para a nossa vida. E como família, como nós ouvimos essa palavra de Deus, que ordem de Deus, que palavra é essa que vem diretamente nos alcançar na condição de famílias cristãs? Estamos aqui no Evangelho de São Marcos. Para a gente ter ideia desse trechinho curto, Marcos capítulo 6, 4 versículos somente. Para a gente se situar um pouco nessa palavra e o que ela significa para a gente. Imagina só. Eu espero não falar coisas difíceis, espero que não, para que vocês entendam bem. Mas só para a gente entender um pouco mais atentamente, a fundo essa palavra. Se nós fôssemos falar, tendo ouvido o Santo Evangelho, no plano geográfico, o lugar onde esse encontro acontece, fala-se de Genezaré. Eles vão para Genezaré. Geograficamente, o que é, onde que é, o que significa Genezaré? É um lugar que figura a periferia do judaísmo. Um lugar que significa um pouco à margem da instituição judaica. Não era lá esses lugares importantes, não. Então olha só para onde Jesus caminha. Jesus vai para os lugares não tão importantes, porque para Deus, em todos os lugares tem gente importante para encontrá-lo. Não interessa o lugar menos importante geograficamente, interessa que nesses e em quaisquer lugares existem corações sedentos de Deus, carentes do encontro com Deus, carentes da palavra de Deus. Genezaré. Estamos falando aqui da geografia. Lugarzinho recuado, como a gente costuma dizer. Ninguém dava nada por ele, mas está lá Jesus se encaminhando, se dirigindo, sabendo que ali tem corações, tem vidas que precisam de Deus, tem vidas também destinatárias para a salvação de Deus. E se nós formos falar
dessa passagem ou dessa experiência. No sentido teológico, qual a mensagem teológica ou espiritual que nós podemos tirar dessa palavra? Ora, São Marcos, no ato de escrever o seu evangelho, aqui do capítulo 6, só para a gente ter uma ideia um pouco ampla da palavra, do capítulo 6, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 21, contém uma narrativa que nós chamamos de a sessão dos pães, onde nós encontramos a multiplicação dos pães, a experiência da multiplicação dos pães como eixo central de compreensão de todo esse bloco, a partir do capítulo 6 até o capítulo 8. Só que nós estamos aqui no capítulo 6, de 53 a 56. Como disse a você, curtinho o trecho do evangelho, mas esse trecho curtinho que é entendido dentro desse maior, só para a gente entender bem a questão. Dentro desse bloco escrito pelo evangelho de Marcos, ou evangelista Marcos, nós vemos uma atitude de Jesus, ou a proposta da sua fartura, que vai multiplicar os pães, indistintamente. Jesus, ele não escolhe as pessoas para favorecer o pão que eles precisam. A multiplicação, como esse ato poderoso de Deus através do Cristo, não seleciona pessoas. Tanto é que nessa passagem grande aí que eu falei para você, do capítulo 6 ao capítulo 8, nós encontramos duas multiplicações de pães. A primeira, está lá no capítulo 6 propriamente dito, ela acontece para um público mais dos judeus, das pessoas, dos irmãos, entendamos bem, né, do povo de Jesus. É uma multiplicação que tem um público, ou uma assembleia, ou as pessoas mais voltadas, ou mais próximas da cultura de Jesus. Só que no capítulo 7, nós já vemos a segunda multiplicação dos pães para uma multidão maior. Então Jesus, ele não só alimenta os judeus, como muitos esperavam, mas alimenta aqueles também que estão para além do judaísmo. Então veja só o que nós já acolhemos aqui da palavra de Deus. Quando Jesus se dirige às pessoas, ele não vai fazer distinção. Não é por ser judeu, meu povo, que eu vou dar mais atenção. Não, ele dá atenção para o coração que estiver aberto. Tanto é que inúmeras vezes, nós vemos isso na palavra de Deus, quantas vezes, e disso diz o evangelho de São João lá no início, veio para os seus e os seus não aceitaram, não quiseram. Então quantas vezes os judeus negam e os pagãos aderem? Então o que interessa para Jesus, naquilo que ele tem a oferecer, é o coração da pessoa que está aberto. O coração aberto é o princípio da mudança daquela pessoa que acolhe a palavra. O que importa inicialmente é isso. Jesus olha para todos e igualmente concede, assim como Deus sempre fez, a sua bênção, os seus favores. Como é que Deus, em sua vontade, em seus princípios, em suas mudanças, em seus favores, entra nas nossas casas? Quando a gente permite isso. Nós cantamos no início: deixa a luz do céu entrar, abro bem as portas do meu coração. E se como as portas do coração, assim também estão as portas da nossa casa, certamente a nossa família vai ser diferente. Porque ali, além de cada um de nós, pai, mãe, filhos, habitará também Deus, como aquele mais importante, como aquele que inspira, como aquele que protege, como aquele que cuida. Jesus vai exatamente onde as pessoas precisam da sua salvação, onde está sendo necessária a palavra de Deus. Se é em Genezaré, se é na Galileia, se é em Cafarnaum, se é na Judéia, se é em Cachoeira Paulista, se é no Rio Grande do Norte, se é no Ceará, se é em Curitiba, em qualquer lugar, há um coração aberto, ali Jesus se dirige. Mas como disse a você, nós estamos aqui falando da atitude de Jesus em relação às pessoas. Primeiro, ele vai até onde a salvação é necessária. Ora, se Jesus, aqui Deus feito homem, vai onde a salvação é necessária, então isso quer dizer que ele vai em todos os lugares.
Isso não quer dizer, infelizmente, que todos os lugares o receberão da mesma forma. Porque assim como no Evangelho mostra que muitos o aderem, muitos acreditam nele, muitos passam a ser fiéis, muitos outros também fecham o coração. Muitos perseguem, muitos não entendem. Como aconteceu de fato, vários planejaram a sua morte e o mataram. Então as atitudes diante das pessoas em relação a Jesus é diversa. Uns aderem, uns acreditam, uns desacreditam, mas a atitude de Jesus em relação às pessoas é sempre de salvação. E esse episódio que nós encontramos aqui das pessoas se aproximarem de Jesus, é interessante como o Evangelho diz. Logo que souberam que Jesus tinha chegado ali, todo mundo corre para procurá-lo, né? Interessante. Ele está falando ali no centro de evangelização, vai todo mundo procurar ouvir Jesus. Não, agora ele está no rincão, bora lá. É lá que a gente vai buscar. Então, onde sabiam que Jesus estava, eles procuravam. Já já a gente vai perceber o porquê dessa procura, o porquê desse desejo do coração. Mas antes disso, é importante também considerarmos aqui uma palavra lá do livro de Isaías. Nós estamos mencionando aqui, eu já disse a você algumas vezes, que essa realidade da multiplicação dos pães é essa chave de compreensão para esse momento em que as pessoas procuram Jesus. Ora, aquele mesmo homem que multiplicou o pão, que fez uma coisa extraordinária aos nossos olhos, pode também nos curar, então vamos procurá-lo. E era verdade o sentimento, nesse ponto era verdadeira a busca das pessoas, porque as pessoas viam em Jesus o cumprimento daquilo que a palavra de Deus dizia. No capítulo 25 do livro do profeta Isaías, lá no versículo 6, Isaías 25, 6, a palavra diz assim: o Senhor dos exércitos preparou para todos os povos, neste monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o meu povo, porque isso diz o Senhor. Isaías está falando aqui no capítulo 25 do tempo messiânico. É exatamente assim como nos narra o profeta que vai acontecer quando o Messias aparecer. Quando chegar o tempo do Messias ou o tempo messiânico, essas farturas vão acontecer. E a fartura da multiplicação do pão é justamente um dos aspectos que confirma que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias de Deus. Ele traz a abundância de Deus para as pessoas. Aquilo que o Senhor prometia está aqui no capítulo 25 do livro de Isaías. Essa fartura prometida por Deus vai acontecer e acontece nos tempos messiânicos. E se esse tempo é inaugurado na pessoa de Jesus, que é o Messias, então tudo isso acontece. A fartura que nós não tínhamos, agora teremos. As curas que não encontrávamos, agora teremos. Em Jesus se revela a plenitude de Deus. Jesus, conforme essa palavra, é o que cumpre a promessa de Deus, de uma plenitude que o ser humano não tinha. Agora, para essa plenitude, imaginem bem, chegar e encontrar lugar reservado no coração das pessoas, volta a dizer o que nós cantávamos no início: é preciso abrir as portas do coração. Estamos aqui no capítulo 25 de Isaías. Se você olha no capítulo 55, no versículo 6, a palavra diz: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, porque Ele está perto. Ora, Deus está à disposição da gente. Mas de que adianta Deus estar à disposição da gente, sem que a gente queira buscá-lo? Deus está de braços abertos. Mas de que adianta os braços abertos de Deus sem que o ser humano queira o seu abraço? É preciso, gente, o esforço mínimo da parte da gente de manifestar o desejo de buscar a Deus.
E aí a gente conclui que não é o nosso esforço que nos salva, mas sem o nosso esforço, a salvação de Deus vai ser uma oferta sem uma receptividade. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, clamai-o, pedi-o, já que Ele está perto. Deus, é assim que diz a palavra, está dizendo em Isaías capítulo 55, o Senhor se deixa encontrar. Busque-o. Busque-o. E aqui me lembra uma palavra do livro do profeta Miqueias, uma palavra que é extremamente comprometedora, falando dessa necessidade da nossa busca de Deus. O profeta diz assim: olha, haverá tempo em que as pessoas, diz lá Miqueias, haverá tempo em que as pessoas buscarão a palavra de Deus, vaguearão de um lado para outro em busca da palavra e não mais encontrarão. Miqueias diz isso. Então veja, enquanto Isaías diz, busque o Senhor porque Ele se deixa encontrar, Miqueias alerta, mas busquem logo, porque vai ter um tempo em que todos quererão, todos buscarão, todos desejarão e não mais será possível. O tempo é agora. A disposição de Deus é contínua. E o nosso desejo, a nossa atitude de resposta para esse encontro com Deus deve ser também nesse momento. As pessoas buscaram o Senhor. Diz a palavra, diz o Evangelho de São Marcos, que onde sabiam que Jesus estava com seus discípulos, todo mundo ia lá e levava os seus doentes, né? A palavra disse isso. Levava os seus doentes deitados em maca, levava aqueles que estavam sofrendo, e Jesus curava a todos. Falamos até agora, e você prestou bem atenção, da atitude salvífica e misericordiosa de Jesus, que cura a todos, que oferece a todos, que é um dom para todos. Agora, se nós olhamos a partir do que nos disse a palavra, que as pessoas buscavam a Jesus, por quê? Aí a gente se pergunta, eles buscavam a Jesus por interesse ou por necessidade? Ora, olhando um pouquinho antes, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a gente lê que Jesus dava autoridade para os discípulos. Vocês vão pregar, vocês vão converter as pessoas, vocês vão ter poder sobre os espíritos maus. Jesus dava autoridade para os discípulos. Anteriormente a essa passagem do Evangelho de hoje, Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus caminhou sobre as águas. Então essas coisas fez com que as pessoas tivessem um olhar diferente sobre Ele. Olha, não é um mestre comum não, é um mestre diferente, é um mestre poderoso, como diz no Evangelho de Lucas, em ação e palavras. Ele é diferente, Ele tem coisas diferentes e extraordinárias para nos oferecer. Aí a gente se pergunta, a busca dessas pessoas era por interesse ou por necessidade? Você há de convir comigo que duas das grandes realidades que nos fazem buscar a Deus é exatamente a necessidade ou o interesse. E o que é que caracteriza uma busca por interesse? Eu busco a Deus por interesse quando eu quero que Ele faça o que quero por mim. Quando eu estou buscando a Deus simplesmente por interesse, eu estou simplesmente querendo que Ele faça por mim o que eu quero que Ele faça. Deus é bom para mim, Deus é importante para mim, desde que esteja fazendo alguma coisa por mim. Interesse. Enquanto Ele está fazendo, enquanto Ele está mostrando, enquanto Ele está provando, eu estou lá em busca. Imagina vocês, será que se Jesus não tivesse andado sobre as águas, será que Jesus não tivesse naquele momento dado autoridade para os seus discípulos, será que Jesus não tivesse multiplicado aqueles pães e feito essa obra grandiosa aos olhos das pessoas, Ele estaria sendo buscado dessa forma? Será que não foi simplesmente, aqui nos questionamos, um aspecto aparente que levou aquelas pessoas a buscá-lo? Não quero julgar o coração daquelas pessoas, pode ter tido uma intenção verdadeira, pura, fiel, mas imagina que muitas vezes nós fazemos isso. Enquanto Deus está me servindo, enquanto Deus mostra que pode fazer coisa diferente e poderosa na minha vida, eu estou buscando. Irmãos, infelizmente,
Nós vivemos no tempo da nossa história, onde muitas pessoas estão buscando Jesus, onde Ele oferece mais. Infelizmente, a nossa sociedade, os nossos irmãos e irmãs, e quantos somos dessa forma, buscamos enquanto Jesus está produzindo mais. Mas não é assim que devemos buscar a Deus. O interesse não deve ser a principal motivação da nossa busca de Deus. Interesse no sentido de sermos interesseiros. Claro, temos que estar interessados, né? Empenhados, esforçados para isso. Então, no lugar desse interesse simplesmente da busca de Deus, nós temos que perceber a necessidade. Quando é que eu busco a Deus, ou como eu caracterizo a necessidade da busca de Deus? Não simplesmente quando eu quero que Ele faça o que eu estou querendo para mim, mas quando eu realmente necessito, o que realmente eu busco, o que preciso dEle. Porque é diferente, eu buscar em Deus o que eu quero, e eu querer de Deus o que eu preciso. Aí sim, se a nossa busca de Deus é motivada pela necessidade, a gente vai entender bem isso, que mesmo naqueles momentos em que o Cristo não está fazendo milagre, quando naquele momento em que o Cristo não estiver sendo aplaudido, não estiver cercado de multidões, eu estou com Ele da mesma forma. Lembra daqueles momentos em que o discípulo amado, isso é no Evangelho de São João, recostou sua cabeça no peito do Mestre? Há momentos em que a gente precisa fazer isso, no silêncio, entender as palavras não ditas pela boca de Jesus. A nossa busca de Deus tem que nos levar a uma afinidade, a uma harmonia profunda com o Senhor, que a nossa escuta, que o nosso silêncio, que a nossa atenção simplesmente ouça o que Deus quer nos dizer. Ou naquele momento em que Jesus estava lá com os discípulos e as ondas começam a se agitar, o vento começa a ameaçar a barca, Jesus estava dormindo, mas estava lá. Então há momentos em que o Senhor está ali, e não precisa de coisas grandiosas para provar isso. E nós temos que aprender a viver essa espiritualidade da escuta, essa espiritualidade de estar com Cristo, mesmo quando não fez o milagre. Lógico, quem não gosta de receber o milagre, é bom, a gente deseja, e quantas vezes a gente precisa, mas mesmo quando Ele não responde ao milagre que eu busquei naquele instante, Ele continuou sendo o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus conosco. E a maior prova do cristão fiel, que busca o Senhor pela necessidade e não simplesmente por interesse, é quando nós, assim como Nossa Senhora e o discípulo João, são verdadeiros seguidores, são fiéis mesmo na hora da cruz. Cadê aquela multidão que foi beneficiada pela multiplicação dos pães na hora que Ele foi crucificado? Cadê aquele povo que disse: Ele é um mestre diferente, Ele tem palavras maravilhosas? Quando Ele estava crucificado, sumiu todo mundo. Ali Jesus não podia mais responder aos interesses superficiais das pessoas. Naquele gesto da entrega profunda e definitiva do Filho de Deus, diante daquele gesto de Jesus, só permaneceria quem entendesse quem Ele realmente é. E se nós crescemos na espiritualidade para viver isso, a gente chega a esse ponto, a saber que mesmo nas situações, quando a gente possivelmente diz: mas Deus se calou. Não, Deus está falando diferente. No próprio ato da entrega de Jesus na cruz, Deus não se calou para a humanidade. Ele falou através da doação da vida de seu Filho. Mas não era qualquer coração que podia entender aquilo. Somente os corações fiéis que o acompanharam até aquele momento. E hoje nós estamos aqui para pedir a Deus, a partir dessa palavra, para entendermos cada vez mais quem é Jesus para nós. Muito mais do que entender ou o que Ele pode fazer para a gente, mas quem Ele é, fazendo ou não, dizendo ou silenciando. Quando a gente entende o significado da pessoa de Cristo, da sua vida, da sua salvação, nós não precisamos de gestos secundários. A pessoa de Jesus é suficiente para preencher o vazio da minha vida. E por que não dizer o vazio da sua casa, o vazio da sua família? A palavra diz,
nosso Senhor, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E é esse Jesus que está aqui mais uma vez, diante de cada um de nós, nessa Eucaristia. É diante dele que eu peço agora que você feche os seus olhos para rezarmos essa palavra. Esse mesmo Jesus que multiplicou pães, esse mesmo Jesus que curou aquelas pessoas que hoje no Evangelho mostrou que o procuraram, o mesmo Jesus que dormia naquela barca, mas que estava lá como pessoa, como Deus, como Senhor. Eu não sei qual é a motivação do seu coração, eu não sei qual é o desejo do seu coração hoje, dentro dessa Eucaristia. Mas esse Cristo de quem falamos, em nome de quem falamos essa palavra, Ele que alimentou judeus e pagãos, Ele que foi procurado e foi Deus em Genezaré, em Cafarnaum, na Galileia, na Judéia, em todos os lugares, é o mesmo que quer ser Deus na sua vida. É Deus conosco, o Deus que sabe os seus sofrimentos, o Deus que sabe os seus lamentos, o Deus que sabe as suas necessidades. Com a mesma motivação que você começou essa Eucaristia, abrindo o seu coração, permaneça com o coração aberto, porque esse mesmo Senhor está aqui para receber as suas tristezas ou as suas alegrias, para receber as suas dores ou as suas vitórias, para receber o seu coração. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai dizendo para o Senhor: sim, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos as minhas tristezas, as minhas dores. Eu quero colocar, Senhor, o meu coração. Eu quero colocar, Senhor, a minha família. Eu quero, Senhor, colocar tudo o que tenho, tudo o que sou diante de Ti. O Senhor que é providente, o Senhor que está atento às necessidades que cada um de nós, Senhor, trazemos nesta Santa Missa. As dores, os sofrimentos, os bloqueios, o fechamento das portas das nossas casas, tantas vezes para Ti, Senhor. Queremos colocar tudo isso na Tua presença, porque Tu és Deus. E como Deus, ontem, hoje e sempre, o Senhor pode realizar o que a palavra está prometendo. Hoje o Senhor cumpriu a palavra do profeta Isaías, que hoje na nossa família, Senhor, e na nossa casa, se cumpre essa palavra do Evangelho, a Tua palavra, Senhor. O Senhor que recebia todas as pessoas com necessidades diversas. Eram curas que aconteciam, eram milagres que estavam diante dos olhos das pessoas. Que seja essa intervenção de Deus que nos faça buscá-lo e entender que sempre, em cada momento, o Senhor de braços abertos, de coração aberto, está à nossa disposição. Colocamos-nos aqui, Senhor, como pais, colocamos-nos aqui, Senhor, como mães,
Colocamos-nos aqui, Senhor, como famílias que necessitam urgentemente da Tua presença entre nós. As Tuas farturas, Senhor, os Teus prodígios, Senhor, as Tuas multiplicações, Senhor, estão sendo necessárias agora em nossa casa. Reze pela sua família. Você que talvez esteja aqui representando a sua família, a sua casa. Talvez não tenhamos, e se temos, graças a Deus, mas se não estamos aqui como famílias completas, lembra dos seus parentes, e especialmente daqueles que mais precisam de oração. Esse Jesus que multiplica, esse Jesus que cura, conhece essas pessoas da sua casa muito mais do que você. O Senhor conhece a história de vida, aquilo que temos passado, aquilo que temos vivido, aquilo que temos tido dificuldade de viver como família cristã. Apresenta ao Senhor, seja sincero nas suas palavras e acredite que esse mesmo Jesus do Evangelho, da Palavra de Deus hoje proclamada, é o mesmo Jesus que está chegando em sua vida pessoal e através de você, como porta para a sua casa, como porta para a sua família, está também adentrando nos lugares mais distantes, mais frios da presença de Deus. Essa palavra está cumprindo isso. O Senhor está chegando até a sua casa através da sua oração. Então pede confiante, entrega ao Senhor as tristezas, as dores, o coração, as necessidades, as vitórias, tudo que faz parte da sua vida, no hoje da sua história. Entrega ao Senhor. Seja sincero diante do Senhor. Vai entregando e vai confiando. O Senhor está tocando em pessoas. E a palavra que me vem muito forte é sentimento de vazio. Você chegou, você veio para esta missa, você que também nos acompanha, um sentimento de vazio muito grande. Conforme o padre foi proclamando a palavra e logo após fazendo a homilia, esse sentimento de vazio ele foi sendo preenchido pelo amor de Deus. E você percebe agora que Deus está enchendo o seu coração com um óleo novo, com uma unção nova, com uma esperança nova. Vai sentindo essa presença de Deus. Isso é um sinal de Deus para você que estava vendo a vida em preto e branco. Você que tinha perdido toda a perspectiva de vida. Através da força da proclamação da palavra, o Senhor resgata você novamente para a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor também visita uma família. Você está rezando pela sua família e sempre teve um sentimento muito forte de inferioridade. Você não se achava digna de alcançar as graças. Enquanto o padre dizia que Jesus foi também a outras realidades que não propriamente os judeus, o Senhor foi enchendo o seu coração de esperança e retirando do seu coração, te libertando deste sentimento de inferioridade, como se as graças, as bênçãos, as curas, as libertações, as ressurreições, elas só acontecessem com outras pessoas. Na sua casa era uma coisa impossível, porque você se achava menos. O Senhor está entrando agora na sua casa, na sua família. Ele está tomando a peito cada situação que você apresenta, de alcoolismo, de drogas, de pessoas que estão mundanizadas, vivendo realmente no mundo completamente distantes daquilo que você sempre disse e pregou dentro da sua casa, catequizando, educando os seus filhos. O Senhor está dizendo que Ele veio para ficar na sua casa. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu confirmo essa palavra de que Deus está chegando em lugares onde não imaginávamos que Ele chegaria. Para nós, para alguns de nós seria impensável Deus chegar nessa situação. Deus chega, Deus chegou e já chega mudando. E confirmo também a palavra que o Rubão dizia sobre o vazio que está sendo preenchido. E eu digo mais a você, em nome do Senhor Jesus, eu falo isso do meu coração, é isso que sinto. A sua expectativa era ser cheio, era preencher esse vazio. Mas o propósito de Deus é de te tornar transbordante
Deus está acima das nossas expectativas. Se nós queríamos ser cheios, o Senhor quer que não. Estar cheios é pouco, o Senhor quer que estejamos transbordantes. E você vai transbordar essa graça, dessa palavra, dessa experiência, dessa Eucaristia para a sua família. Abra o coração para receber, abra o coração para transbordar. Faça esse propósito com o Senhor. E a canção disse, o próprio Jesus dizia: te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E como quem se convence dessa verdade, nós vamos agora cantar dizendo: me amas, sou precioso, meu nome gravado está, Senhor, em tuas mãos. Vamos cantar isso, certos dessa verdade. Me amas, Me amas, sou precioso, meu nome gravado está em tuas mãos. Me amas, sou precioso, meu nome gravado está em tuas mãos. canta isso conosco. Me amas, você. Me amas, sou precioso, meu nome gravado está. Meu nome gravado em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos. Juntos cantemos. Me amas, sou precioso, meu nome gravado está em tuas mãos. E obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por essas palavras de direcionamento que o Senhor coloca em nosso coração. E como Nossa Senhora, para vivermos bem o que o Senhor nos disse pela proclamação desse Evangelho, dessa liturgia da palavra, nós também dizemos: faça-se em mim conforme a tua palavra. Repitamos: faça-se em mim conforme a tua palavra. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!